comecei a mensagem dizendo que tinha percepção, e acho que vocês compartilharam dessa mesma percepção, de que nosso país está um pouco depressivo, né? De que essa depressão, não estou falando da depressão econômica apenas não, mas das consequências de toda essa depressão nas nossas vidas, nas vidas das pessoas, nas famílias. Eu acho que isso é algo que, com maior ou menor impacto está acontecendo conosco. A gente vê as coisas acontecerem e os sentimentos que vêm no nosso coração não são bons sentimentos. Que sentimentos que vêm no seu coração quando você percebe esse oceano de corrupção, que, como muito bem diz o Salmo, um abismo chama outro abismo? Qual é o teu sentimento? Fica revoltado? Mas não fala muito forte não, porque, né? Vamos ser assim bondosos, vamos ser generosos. Revolta. Para falar pouco, não é isso? Para falar pouco. Desejo de que essa turma envolvida em corrupção vá tudo para a cadeia, 180 anos de prisão, não é? Embora a gente não acredite em reencarnação. E devolva todo o dinheiro que roubou e que pague pelos seus crimes. É esse o seu sentimento? Sim. Bem antisséptico, bem depois de lavar um pouquinho, né? O sangue de Jesus e os sentimentos. Certo? Agora deixa eu fazer uma simulação, uma suposição miraculosa. Imagine que todos, absolutamente todos, pelo menos os maiores corruptos que andam na mídia, de repente caíssem em si, se arrependessem de tudo que fizeram e devolvessem tudo que roubaram. Qual seria o seu sentimento? Primeiro, estou no Eldorado, estou no mundo, né? Seu sentimento, qual seria? Hein? Surpresa. Depois de tudo, depois da surpresa, do inesperado, maior milagre de todos os tempos na história da humanidade acontecer, não restaria aquele sentimento de: mas tudo que eles roubaram matou muita gente. Eles ainda têm que pagar pelos seus crimes. Não continua isso, porque a gente olha e diz: ok, devolveram tudo, mas quando roubaram, causaram um dano devastador na nação. E ainda assim, eles precisam pagar pelos seus crimes, por tudo que fizeram. Eu me fiz essa pergunta, eu estou colocando aqui o meu sentimento, tá? Qual seria o meu sentimento natural? Qual seria o meu sentimento natural? É interessante. Nós sempre queremos que as coisas aconteçam de acordo com os nossos critérios, de acordo com o nosso senso de justiça, de acordo com as nossas perspectivas, as nossas expectativas. Eu estou pedindo que todo esse pessoal se converta, né? Boa vingança essa, né? Se converta de coração, se entreguem para Jesus, para dois J's, para Jesus e para a justiça. Excelente vingança. Mas eu confesso para vocês que eu acho que eles precisam pagar pelos seus crimes. E se por acaso isso não acontecesse, mesmo com todo o dinheiro devolvido, nosso país se tornando o grande paraíso, eu tenho a impressão que eu ainda ficaria descontente, porque ia ficar com aquele travo, aquele gosto amargo da impunidade, né? Nós muitas vezes desejamos bem mais vingança do que justiça. Nós
costumamos ter um sentimento de bastante descontentamento quando as coisas não acontecem como a gente acha que elas devem acontecer. Esse é um sentimento comum às pessoas comuns, como eu e como você, como milhões e milhões, para falar de brasileiros. Descontentamento nasce de uma percepção de que as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse. Para nós que somos cristãos, nós entendemos que Deus não está alheio às coisas que acontecem do jeito que a gente não quer. Nós vamos fazer uma caminhada hoje, nos 2 próximos domingos, na história de um servo de Deus, teimoso como eu e você. Nós vamos fazer uma caminhada, nesses 3 domingos à noite, a vida do profeta Jonas. História que a gente aprende desde cedo na igreja, né? A história do Jonas, o profeta fujão, que foi engolido por um grande peixe. Baleia não, também acho que é baleia não. E nós vamos perceber algumas coisas que eu acho profundamente fascinantes, ao mesmo tempo que são simples e objetivas. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu percebo as conexões de realidade das histórias das Escrituras com a minha experiência e com a experiência humana de uma maneira geral. Creio que essa é uma das grandes razões pelas quais a Bíblia, mesmo sendo um livro extremamente antigo, ainda fascina as pessoas, mesmo as pessoas que não creem na Bíblia como palavra de Deus. Muitas histórias da Bíblia fascinam as pessoas pelo seu fundo de moralidade, de ética, de correção. Mesmo se a gente retirar esse componente da Bíblia, ser a palavra de Deus revelada para nós, escrita para nós, ainda assim ela fascina muitas pessoas em função dessa conexão. É claro que para quem olha, para quem examina, para quem percebe as conexões de realidade da Bíblia com o nosso dia a dia. Então nós vamos ver na história de Jonas. Eu já peço que você abra a sua Bíblia no livro de Jonas, porque nós vamos ler um bom texto do início da história de Jonas. Alguns passos, algumas experiências dele, que nos ajudam, que nos instruem, que nos mostram a maneira de viver em circunstâncias que nós preferimos que não fossem assim. Se eu fosse Deus, eu escreveria a história de uma certa maneira, da minha maneira. E às vezes a gente fica muito descontente, muito incomodado, porque, como falou hoje pela manhã o reverendo Wildo, que pregou para nós, ele usou a expressão Deus é rebelde. É interessante essa palavra, né? Deus é rebelde. Rebelde em relação a nós, ou seja, ele não é submisso à nossa vontade. Ele faz aquilo que ele realmente quer. A vontade dele é soberana e muitas vezes não coincide com a minha e com a sua vontade. Isso não é verdade? Você já não experimentou isso? Você queria alguma coisa, você fez um projeto, você fez planos e de repente alguma coisa cruza o seu caminho, alguma circunstância cruza o seu caminho que muda todos os planos, faz com que você fique aborrecida porque as coisas não estavam se desenrolando como você pretendia. Você presta um concurso, não é aprovada, você está lutando por um emprego, não consegue, você está de olho naquela menina, naquele rapaz e não quer nada com você. Então, a gente fica revoltado. Essa terceira sugestão, né? Esse terceiro exemplo, tanta gente super revoltada. Mas é uma experiência que acontece com muitos de nós. Temos sonhos, temos projetos, temos planejamentos e coisas se interpõem no nosso caminho e quebram esse ritmo.
Eu queria que a gente olhasse para a história de Jonas e percebesse como isso aconteceu com ele. Nós vamos simplesmente caminhar na história dele. Ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Eugene Peterson, escritor cristão, fala que a tarefa pastoral principal é ler a Bíblia e orar para as pessoas. Eu acredito nisso. É muito importante a gente ler a Bíblia junto. Então nós vamos ler. Queria que você acompanhasse com atenção a história de Jonas. Nós vamos ler o primeiro capítulo do livro do profeta Jonas. Eu vou pedir a licença para você, para eu fazer a leitura. Eu costumo fazer a leitura alternada, que eu que você colocasse seus olhos e não se preocupasse com a leitura. Por quê? Eu queria que você fizesse aquele exercício que eu frequentemente falo aqui. Entre na história e seja um figurante da história. Olhe o quadro, olhe a história a partir de um canto. Escolha um cantinho lá da história e se imagine observando tudo isso. É uma experiência fascinante fazer isso. Ler a Bíblia assim é fascinante. Se sinta no cenário, se perceba no cenário. Eu sei que as figuras vão ser moldadas por aquilo que a gente vê na televisão, nos filmes, ou o imaginário que a gente tem. Não faz mal não. Mas o importante é você estar no clima, para que aquilo seja para que seja a sua história também. Você possa perceber a história a partir do cenário. Vamos fazer isso então? Então, ouça bem. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava ao navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram: que te faremos para que o mar se nos acalme? O mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vou sobreviver essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso para eles. Então clamaram ao Senhor, que disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria.
Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A história de Jonas tem inúmeras lições para a nossa vida. É uma história muito rica. Se nós fôssemos descer assim aos detalhes dessa passagem, são coisas muito interessantes. Você percebe um sujeito que diz que teme a Deus, mas está fugindo de Deus. Diz que serve a Deus, mas está querendo distância de Deus. E aí você vê os pagãos depois reconhecendo a Deus. A circunstância é muito interessante. Mas a gente precisa entender o porquê dessa atitude fujona de Jonas. A gente conhece Jonas por essa atitude que ninguém, muito menos um profeta de Deus, devia tomar. Mas nessa passagem, lendo apenas essa passagem, a gente não entende por que Jonas recebeu uma instrução clara de Deus, dizendo: vai até Nínive, vai até a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. E porque ele faz exatamente o contrário do que Deus estava querendo. A razão pela qual ele faz isso está no final do livro de Jonas. Então eu queria que você desse um salto comigo para o capítulo 4, versículo 2, e visse uma parte da oração de Jonas, que nós vamos tratar disso mais adiante, mas é só para a gente tratar isso no domingo, mas é só para a gente entender o porquê do início da história. Orou ao Senhor e disse, Jonas orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Então a gente sabe aqui o diálogo de Jonas com Deus, que não é contado no início da história, mas ele fala aqui: por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Em outras palavras, eu não queria que o Senhor perdoasse esses miseráveis assírios. Nínive era a capital do Império Assírio. Ela ainda existe hoje como um sítio arqueológico do Iraque, nas mediações de uma cidade que se tornou conhecida para nós, pela mídia, a cidade de Mossul. Uma cidade que é centro de combates ali, foi dominado pelo ISIS, né? Estado Islâmico, foi retomado, enfim, é uma área hoje muito conflagrada. O que Jonas diz é: eu não queria dar oportunidade para os ninivitas. Porque quando Deus fala para que ele fosse a Nínive clamar contra ela, isso não era uma declaração de condenação sumária. Porque condenação sumária Deus fez com Sodoma e Gomorra, por exemplo. Levou apenas a família de Ló e destruiu as cidades. Não era uma condenação sumária. Jonas, ele conhecia a crueldade e o poder da Assíria. Na verdade, cerca de 30 ou 40 anos depois, a Assíria ia invadir Israel e ia acabar com o reino de Israel. 30 ou 40 anos depois. Então, não era à toa que Jonas estava com esse grau de prevenção e de revolta contra a Síria. Então esse clamor que Deus manda que ele levantasse contra Nínive era um anúncio profético, uma oportunidade de arrependimento. E o que Jonas queria, Jonas não queria correr esse risco de haver esperança para esses perversos, para esses cruéis, para esses malditos assírios. Jonas queria a condenação sumária de Nínive. Jonas preferia que a história de Sodoma e Gomorra se repetisse aqui com Nínive. Toda a história de Jonas
texto que nós lemos aqui e o que vem adiante, brota dessa dinâmica. Essa dinâmica que, no caso de Jonas, se manifestou na história, na relação dele com a sua missão para ir a Nínive, mas que se apresenta na nossa vida de outras maneiras. A gente pode aplicar essa dinâmica às nossas experiências. Eu quero que as coisas funcionem do meu jeito, e Deus quer de outro. Esse texto do capítulo 4, versículo 2 fala isso. Eu quero que as coisas funcionem do meu jeito, e Deus quer de outro. E aí então eu fico super descontente com Deus, mas ainda vou fazer as coisas do meu jeito. Como? O jeito de Jonas era não ter ninguém que fosse para Nínive. Ele vai para bem longe de Nínive. Ele tinha sido o profeta designado para ir a Nínive. Bom, ingenuidade do profeta, porque Deus podia levantar muito bem outro profeta, não é verdade? Mas ele, é como se ele dissesse assim: se depender de mim, estou fora. Me inclua fora disso. Estou fora. E aí ele faz as coisas do jeito dele. No caso de Jonas foi fuga de Deus. Foi fugir de Deus. Irônico também, fugir da presença de Deus. Então eu estou insatisfeito, fico descontente, escolho o meu jeito, fugindo de Deus. Mas Deus me persegue e me aperta, porque é comigo mesmo que Ele quer tratar. Embora Deus pudesse mandar um outro profeta, era com Jonas que Deus queria tratar. É muito interessante. Os planos de Deus são muito largos, são muito amplos. Ele pode colocar qualquer peão nesse jogo de xadrez que ele está jogando. Qualquer um. Mas é surpreendente como Deus se preocupa com a caminhada individual daqueles que são dele. Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente se rebele, Deus vai atrás da gente. Me persegue, me aperta, me dá uma saculejada. E aí eu me vejo em aflição por causa da minha fuga. Eu me vejo em aflição por causa da minha fuga. A primeira lição, e eu trago 2 lições para nós, a primeira lição que a gente é muito simples, a gente tira daqui não devemos fugir de Deus, porque é a vontade dele que é sempre boa. Deus, que é bom, ao executar a sua vontade, Ele promove o bem na nossa vida. Mesmo que a gente interprete de forma diferente, Deus quer produzir algo na nossa vida e por meio da nossa vida. Porque Deus, antes de tudo, é bom. Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. E Ele engendra as coisas para produzir o bem. Então nós não devemos e não precisamos fugir de Deus, porque Ele vai construir, vai tecer a história e vai produzir aquilo que Ele pretende fazer. Ele pretende fazer. No caso de Jonas, a aflição dele, essa experiência de ter que ser jogado no mar, foi fruto de uma escolha errada. Às vezes isso acontece comigo, às vezes isso acontece com você. Nós ouvimos a direção de Deus, conhecemos a vontade de Deus. Pode ser que a gente não conheça em detalhes, mas as direções gerais de Deus, os valores das Escrituras, são trazidos para nós, estão no nosso cotidiano. E ainda assim, nós fazemos escolhas de acordo com as nossas categorias, com o nosso jeito de ver a história. Então, muitas vezes a nossa aflição é fruto da nossa teimosia, da nossa escolha errada. Mas nem sempre é assim, não é? Vamos ser honestos. Nem sempre é assim. Quando a aflição não é fruto de um erro meu, da minha fuga,
mas de circunstâncias das quais eu não tenho culpa. Porque a aflição também pode vir por esse lado. Muitas pessoas encaram todas as aflições como punição da mão divina. O que foi que eu fiz para merecer isso, né? Na verdade, a gente fez muita coisa para merecer muita coisa ruim, né? A gente fez muita coisa. Mas a gente tem a ideia de que muitas vezes a gente é sempre responsável, nem sempre. Nós estamos num mundo caído, nós vivemos num mundo caído, somos pecadores que vivem num mundo mergulhado, misturado com o pecado. O pecado atingiu o tecido da criação, atingiu as partes mais profundas da existência humana e de toda a realidade criada. Efetivamente, verdadeiramente, todo o universo está contaminado pelo pecado. Então nós, embora possamos ser filhos e filhas de Deus, pertencermos a Jesus Cristo, seguirmos de verdade, nós vivemos num ambiente que não está da maneira como deveria estar. E por consequência nós também sofremos as aflições por causa de circunstâncias que nós não temos nenhuma culpa, nada tenhamos feito ativamente para cair nele. Quando isso acontece? Como é que a gente lida com isso? No capítulo 2, que é o momento em que Jonas está no ventre do peixe, nos instrui, nos ajuda a lidar com a aflição, qualquer que seja a sua fonte, seja a aflição por causa da nossa fuga, seja a aflição por causa de circunstâncias que vieram sobre as nossas vidas. A experiência de Jonas no ventre do peixe nos ajuda a lidar com isso. Então vamos lá. Arruma um cantinho fedorento no ventre do peixe para você ver essa cena. Jonas está no lugar contrário onde ele gostaria de estar. Na verdade, Tarsis, algumas pessoas consideram que Tarsis na Espanha, né, um porto na Espanha, mas também existia uma mentalidade meio mitológica, meio como acontece em diversos povos, né, de que Tarsis era o lugar ideal. Se Nínive para Jonas era o quinto dos infernos, Tarsis era o paraíso da terra. Então ele foge para longe de Deus para um lugar que era considerado o paraíso. Não o Jardim do Éden, mas um lugar bom para se viver. Mas ele acaba caindo exatamente na situação oposta que ele esperava estar. Ele está num lugar fétido, úmido, ele vai descrever isso. Então vamos lá ver a experiência de Jonas. Ele faz isso através de uma poesia que ele registra depois, naturalmente, porque lá dentro não dá para escrever nada. Mas ele está no ventre do peixe e ora ao Senhor. Então, capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. Tornarei porventura a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor.
e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Como eu te falei, esta oração de Jonas, este salmo de Jonas, nos ensina a lidar com a aflição em ambas as condições, seja ela fruto do nosso fugir de Deus, seja ela fruto das dificuldades que vêm sobre nós, sem que a gente tenha cooperado para que elas viessem. Veja bem que a descrição que Jonas faz é de uma aflição mortal. A poesia é uma coisa muito bonita, consegue descrever de uma forma muito colorida a realidade. Então, do versículo 3 até a primeira parte do versículo 6, ele vem dizendo o sentimento, onde que ele se viu, como é que ele se sentiu. Ele se sentiu semi-morto. Ele diz: eu desci até os fundamentos dos montes, até a terra, e os ferrolhos da terra correram sobre mim e me trancaram. Ou seja, ele está se sentindo um defunto, morto-vivo. Está sentindo alguém que estava sendo literalmente enterrado vivo. O ventre do peixe se sentiu como se estivesse morto, morte em vida. Mas no fundo da aflição, no fundo da sua aflição, Jonas olhou para o alto. Versículo 2. Versículo 2. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. E a maior beleza é que Ele me respondeu. Preste atenção nisso, porque isso é central para a nossa experiência. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Do ventre do abismo, essa expressão ventre do abismo é forte, muito forte. Do ventre do abismo gritei. Um lugar inacessível, dentro de um peixe no fundo dos mares, eu gritei no lugar mais improvável, sem conexão com nada, do fundo do abismo gritei, e o Senhor ouviu a minha voz. O Senhor ouviu a minha voz. No fundo da sua aflição, ele olhou para o alto. Versículo 7, olha como começa o versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, era o sentimento dele, já se sentiu assim, sem esperança, sem expectativa, praticamente pedindo para morrer, preferindo a morte. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, sem esperança, sem expectativa, eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei do Senhor. A aflição causa amnésia espiritual. Eu me lembrei do Senhor. Deus não desistiu de mim. E é assim. Deus não desiste de nós. Você parou para pensar que Jonas podia ter morrido afogado no mar? O ventre do abismo foi, na verdade, a salvação da vida de Jonas. Você já olhou a coisa por esse lado? Peixe, bote, salva-vidas. Essa espécie de peixe eu não conhecia. Jonas podia muito bem ter morrido afogado. Mas o ventre do abismo, o ponto mais profundo em que ele chegou, foi exatamente a salvação dele. No silêncio da aflição, ele buscou pela face daquele de quem ele tinha fugido.
fundo, lá no lugar silencioso da aflição, ele buscou a face daquele de quem ele tinha fugido durante tanto tempo. A segunda lição é que na aflição, no ventre do abismo, nós podemos encontrar Deus. No ventre do abismo, nós podemos encontrar Deus. Como eu falei para você, o ventre do peixe é o contrário do que Jonas queria, do que Jonas esperava, do que Jonas planejava. No fundo, na aflição mais profunda, nós podemos encontrar Deus. Então, a pergunta é: como? Como eu posso me encontrar com Deus na aflição, no fundo do abismo? Olhar a poesia de Jonas é muito bonito, é muito interessante, mas eu estou bem distante. Embora a gente tenha tentado estar lá dentro, eu estou virtualmente lá dentro. Virtualmente, às vezes essas coisas não me afetam. Eu não estou sentindo o cheiro daquela situação. Não estou sendo jogado de um lado para o outro. Mas e quando eu estou, no ventre do abismo particular, como eu posso encontrar com Deus na minha aflição? Irmãos e irmãs, a resposta é extremamente simples. Não é mágica. Não é necessariamente de solução instantânea. Mas a resposta é de uma simplicidade que você diz: pastor, se eu soubesse aqui hoje. Presta atenção numa coisa. Toda a oração de Jonas, ela tem paralelos em cerca de 10 salmos. Em cerca de 10 salmos. Se sua Bíblia tem anotações no rodapé, algumas Bíblias têm mais anotações, né? Você vai perceber que certas expressões são muito paralelas a diversos salmos. Na verdade, como é que a gente pode, no ventre do abismo, encontrar Deus? Aproveitando o ventre do abismo, o silêncio e a noite escura da alma, para falar com Ele. É simples. Não é fácil. Eu não disse que é fácil. Eu disse que é simples. É difícil de praticar. É difícil de colocar isso em prática. Naquele espaço silencioso que foi criado pela crise, Jonas encontrou oportunidade, achou oportunidade para se encontrar com Deus através da sua palavra. Jonas era um israelita. Ele falou lá para os marinheiros: eu sou hebreu, eu temo ao Deus Criador da terra, do céu e do mar. Como israelita, ele conhecia a palavra de Deus. Por isso ele ora usando tantas expressões dos salmos. E por isso eu queria terminar essa palavra com uma orientação mais do que simples para você. A vida cristã, ela não é complexa. Ela não requer palavras mágicas, memorizar rituais. A vida cristã, ela é um relacionamento com alguém. Por isso ela não é complexa, ela só não é fácil de ser desenvolvida por nossa causa, porque nós somos inconstantes, porque nós não nos dispomos a nos disciplinar para encontrar com Deus. Por isso eu queria fazer uma sugestão muito prática, e tão prática quanto simples.
e que vai requerer de mim e de você apenas coragem para acreditar que nessa simplicidade existe resposta de Deus. Às vezes as coisas são tão simples que a gente tem o sentimento de Naamã. Lembra essa história de Naamã? Naamã era um general sírio e era leproso. E nada resolvia a lepra até que ele soube que em Israel havia um profeta de Deus, Eliseu. E ele vai até Eliseu e lá no encontro com Eliseu dá uma orientação direta para ele. Lembra-se qual foi a orientação? Vai para o Rio Jordão e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele fica revoltado. E se você olhar a história, é muito interessante, porque ele diz para os seus criados por que ele está revoltado e que ele não vai fazer aquilo nunca. Ele diz assim: eu esperava que o profeta invocasse o seu Deus, ou seja, ele esperava que o profeta montasse um altar, preparasse todo o ritual, toda aquele certo Lourenço, aquele rapapé, toda aquela pirotecnia, né? Que ele invocasse o seu Deus, fizesse um culto assim com um montão de coisas, e então no meio desse culto, quando ele invocava o seu Deus, ele moveria a sua mão sobre a lepra e purificaria o leproso. Ou seja, ele esperava um sistema mais complexo, uma maneira mais complexa de Deus agir, porque os cultos religiosos são sempre muito complexos. A gente tem liturgia escrita no boletim, a gente tem toda uma infraestrutura, mas relacionamento com Deus é com alguém vivo, é alguém com quem você fala, um amigo verdadeiro e presente com quem você conversa. E as coisas relacionadas à nossa relação com Deus são simples, e tão simples que se tornam difíceis para nós, porque nós temos um espírito de Naamã na nossa vida. A gente espera sempre uma coisa complicada, tem que fazer um curso tem que ter 360 horas de técnicas de oração. Nada disso. Nada disso. Por isso eu quero trazer para você uma sugestão, não é uma fórmula, mas é um recurso que a gente tem. Nós nos reunimos no domingo para adorar o Senhor juntos. No dia em que Jesus Cristo ressuscitou, nosso Senhor venceu a morte no domingo, e nós nos encontramos em volta dele vivo, ressuscitado no domingo, e celebramos o nome do Senhor, e oramos juntos, e cantamos, e lemos a Bíblia, e compartilhamos as Escrituras, e dizemos uns para os outros: vamos para a vida com o Senhor do nosso lado, vamos debaixo da bênção do Altíssimo, a vida nos espera. E aí a gente parte para o dia a dia, e lá continua a nossa vida com Deus. E nesse dia a dia Ele nos dá recursos para a gente continuar a andar. E eu quero te sugerir que você faça como Jonas fez. Se você está vivendo no ventre do abismo, use os salmos para orar. Use os salmos para orar. Na sua casa, separe um tempo de silêncio para se encontrar com Deus. Separe o tempo de silêncio para se encontrar com Deus. E leia lentamente os salmos, tomando os salmos como sua experiência, um salmo por dia. Quando chegar no 119, você pode repartir bastante, né? O salmo de uma hora você pode dividir. Você já reparou que os salmos, alguns versículos começam com uma letrinha em negrito? Você já reparou isso? Nunca tinha reparado, não? É porque os salmos são músicas, e cada letra em negrito é o início de uma estrofe nova, muitas vezes um outro assunto. Então, se o salmo for muito grande, você pode orar as estrofes por dia. Faz isso, mas separa tempo. Não deixa Deus jogar no ventre do peixe e você não tem nada para fazer, né? Tem que orar, só tem que olhar para Deus, mas separe tempo. Vai além da adoração dominical na nossa comunidade, vai além disso.
Não pense que estando aqui isso vai lhe garantir andar com Deus com força, com coragem, com saúde espiritual durante a semana. Não é assim, não é assim. Ontem nós tivemos um jantar dos casais, comemos pizza aqui à vontade. Essa pizza, as pizzas de ontem não vão ser suficientes para me sustentar durante a semana. Eu preciso me alimentar cotidianamente. Então, experimente fazer isso. Confie em Deus, confie na sua palavra, confie no método divino. Ele dá para você, ele dá para mim recursos para isso. Então eu sugiro a você, seu coração está aflito, separe um tempo e um local diariamente para ler e meditar nos Salmos. Comece o Salmo 1. O Salmo 1 é pequenininho, 6 versículos. Amanhã mesmo, comece com o Salmo 1. E assim vai caminhando. E você vai experimentar algo que o próprio Jesus experimentou. Você sabe que na Bíblia existe uma oração que Jesus fez usando o Salmo? A maioria das pessoas não sabe que aquilo foi uma oração. Quando Jesus na cruz diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está orando o Salmo 22. Na sua aflição, no seu ventre do abismo, que foi a cruz, Jesus orou um salmo. Mas nós somos melhores que Jesus, né? Precisa orar os salmos. Não é assustador isso? Não é assustador? Faz isso. Separe um tempo e um local. Tempo e um local específico, diariamente, para você ler e meditar num salmo. Tem oração e meditação para um ano inteiro. Mas faça isso com diligência. Procure ouvir Deus te falando num salmo. Procure a conexão daquela história com a tua experiência. Os salmos são maravilhosos e assustadores ao mesmo tempo. Tem até Davi xingando os outros. Davi era só que xingando do jeito dele, né? Não é do jeito brasileiro, não. Ele praguejando, ele está expondo a dor do coração. Os salmistas eram muito autênticos. Nós é que somos muito antissépticos, né? Somos bonitinhos. A gente chega diante do Senhor, imposta a voz e diz: Senhor, meu Deus e meu Pai. Como se Deus se impressionasse com o nosso tom de voz. É abrir o coração, é estar com o Senhor, é experimentar as conexões de vida que a palavra do Senhor tem com a gente. Eu te desafio a fazer isso. Na situação que você está vivendo, no ventre do abismo, ou numa situação normal da vida, não precisa chegar lá para fazer isso. Faça isso. Separe. Vou repetir pela 4ª vez. Separe um tempo e um local diários para você fazer isso. Se o seu tempo for curtinho, leia meio salmo. Faça isso. Você vai experimentar nesse ambiente assim intencional o encontro com Deus. O encontro com Deus. Deus está aqui dentro de você. Deus também está te esperando nesse local especial. Meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa extremamente privilegiada. Você é alguém extremamente... Escute o que eu estou te dizendo, em nome de Jesus. Você é uma pessoa extremamente privilegiada. Porque o Deus eterno, o Criador do céu, da terra e do mar, está disponível para ser encontrado por você. Coisa louca. Que coisa absurdamente louca. Deus que se dispõe a se encontrar pessoalmente com as suas criaturas e criaturas pecadoras como eu e você. Gente que foi desconectada dele por causa do pecado. Mas ele se dispõe a fazer isso. Por causa do seu amor imenso, como diz o apóstolo Paulo, nós mortos dos nossos pecados,
Deus, por causa do imenso amor que Ele tem por nós, Ele nos deu vida através de Jesus Cristo. E nos chamou para perto dEle, para andarmos com Ele. Ele está andando com você, ande com Ele. Encontre-se com Ele, encontre-se com Ele. Me lembro de um cântico antigo, algumas pessoas criticam, né? Diz assim, nesse dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Eu já ouvi dizer assim, não, Deus que marcou o encontro com a gente. Sim e não. Não, Deus marca sempre. Mas eu marquei para mim um encontro com Deus. Não quero dizer assim, Deus, eu vou estar lá, o Senhor está lá naquele lugar, naquela hora. Não é isso, não. Eu marquei na minha agenda. Deus está lá. Deus está lá me esperando. Eu marquei um encontro na minha agenda. Não estou movendo Deus para estar lá. Deus já vai estar presente. Promessa dele. Eu tenho que marcar na minha agenda para eu me encontrar com Ele. É importante. Esse cântico, alguns cânticos antigos são muito bonitos. Assim, esse dia feliz, esse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real. Sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Olha que bonito, né? Seu amor é real, independente de eu sentir ou não. O seu amor é real. Mas eu posso desfrutar desse amor, dessa paz. Então faça isso, irmão e irmã. Estamos juntos nessa? Estamos juntos? Vamos buscar o Senhor usando essa ferramenta tão simples como profunda. Orar usando os sons. Curva sua cabeça, meu irmão, minha irmã, por favor. A gente vai caminhando com Jonas. Semana que vem vamos ver algumas coisas curiosas e vamos nos encontrar na posição de Jonas. Nós vamos orar um pouquinho pessoalmente. Fale com o Senhor sobre essa proposta, se você vai aceitar ou não. Você não tem obrigação de aceitar. Por isso que eu não pedi para você levantar a mão, porque a gente não precisa fazer voto de tolo. Então é melhor que isso nasça do seu coração, brote do seu coração. O Senhor que está do seu lado está dentro de você. Então, curva sua cabeça, feche os olhos, fale com o Senhor em silêncio, compartilhe com Ele o propósito do seu coração. Bondoso e amoroso Senhor, obrigado porque o Senhor nos chamou para pertencermos a Ti. A Tua presença e o chamado que o Senhor nos faz é aquilo que dá segurança à nossa vida. No meio de um mundo tão mutável, tão cheio de imprevistos, tão cheio de injustiças, dificuldades, de tropeços, pelos quais nós às vezes temos responsabilidade, outras vezes não. O Senhor se faz presente. O Senhor se faz nosso companheiro. Realmente a Tua palavra é verdade quando diz que desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus como o Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que coisa absurda, Senhor. A Tua misericórdia, a Tua bondade não tem limites. Quem somos nós que o Criador de tudo pode se voltar para nós e se oferecer, estender a mão para nós? A Tua misericórdia é sem medida. Nós nos apresentamos ao Senhor como filhos muitas vezes teimosos. Gente que ouve Tua palavra e nem sempre faz como deve ser feito. Mas hoje, Senhor, nós saímos aqui com esse desejo no coração. Tenho a convicção que o Teu Espírito Santo está tocando nos corações que o Senhor quer tocar, a quem o Senhor quer mover. E a gente sai com esse sopro de esperança na Tua palavra.
que qualquer que seja o abismo onde nós estejamos, o Senhor nos dá a possibilidade de nos encontrarmos contigo. E mais ainda, pelo privilégio que temos de conhecer as Sagradas Escrituras e termos na nossa mão, como livro, como aplicativo do celular, do tablet, enfim, acessível para nós a Tua Palavra, na qual nós podemos aprender a orar e, através da Tua Santa Palavra, nos percebermos mais próximos do Senhor. Eu te peço que o Senhor dê a cada um de nós, Senhor, a bênção da disciplina, para que a gente não faça voto de gente tola, que diz que vai fazer e depois não faz. Mas eu te peço, Senhor, para todos nós que trazemos no coração o desejo de levarmos adiante esse propósito, de orar através da Tua Palavra, hoje especificamente falamos do livro de Salmos. Te peço que o Senhor nos dê a bênção da autodisciplina, para que a gente encontre esse espaço sem que a gente precise estar no vento do abismo. E aqueles irmãos e irmãs que se sentem no vento do abismo, que a Tua Palavra seja a luz, seja o sopro do Senhor a arejar a vida, a renovar as esperanças, a dar força, encorajamento, para que mesmo no vento do abismo, a Tua presença seja aquilo que me sustenta e guia a vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque sabemos que o Senhor é vivo, que o Senhor está aqui conosco e que o Senhor continua a caminhar conosco todos os dias. Nos dê a graça de nós caminharmos com o Senhor. Muito obrigado por tudo. Peço a Tua graça, a Tua bênção sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.